Oi gente, eu sou a Nanda, eu faço e ensino milhares de pessoas todos os dias a fazer o pão delas do zero ou a melhorarem seus resultados conseguindo o salto no forno e a pestana. E hoje, na segunda aula da Semana do Pão em Casa, eu vou explicar as bases da metodologia para você conseguir o seu sonhado pão com uma pestana bem bonita e um salto de forno. Eu vou diagnosticar os problemas que podem estar atrapalhando você a fazer seu pão em casa ou a melhorar seus resultados, através do questionário da aula passada. Então, se você não assistiu a aula 1, volta, baixa e responde o questionário. E aí depois você volta aqui nessa aula. É muito importante que você assista a primeira aula para poder aproveitar a aula de hoje e saber os problemas. Na primeira aula também sinalizei por que os métodos tradicionais levam a gente a cometer erros. Então volta lá se você não assistiu. Eu queria agradecer todos os e-mails, todas as inbox e todos os comentários que vocês estão deixando. Isso só ajuda a propagar a cultura do pão. E quanto mais pessoas vocês trouxerem para a Semana do Pão em Casa, são mais amigos que vocês vão ter para dividir essa experiência. É possível para qualquer pessoa fazer pão e você também pode. Dentro desse processo de fazer pão, a gente tem várias etapas, mas de nada adianta a gente saber várias técnicas se a gente não conhece a nossa realidade, que é onde a gente vai fazer o nosso pão. O nosso pão é o resultado de etapas, onde a gente precisa ter organização, ficar muito atento e ter paciência. Para isso, pegue seu questionário. Sobre você. Se você marcou mais de um sim, cuidado. Você precisa aprender a dominar a ansiedade, para você poder ter mais atenção e se organizar melhor. Ingredientes. Se você marcou mais de um não, eu vou te ajudar. O fato de você marcar mais de um não significa que você está desconhecendo os seus ingredientes e isso pode ser crucial para te atrapalhar durante o processo de fazer o pão. Aqui na Semana do Pão em Casa eu vou te ajudar a solucionar esse problema com a criação do fermento natural do zero e com um teste de farinha, onde eu vou fazer você ficar capaz de identificar e qualificar a farinha que você está trabalhando. Na parte do forno, com apenas uma marcação do não, você já tem dificuldade. Você não conhece e não domina o seu forno. E o forno é onde a gente finaliza o pão. Então a gente tem que conhecer muito bem nosso forno para não ter surpresas. Geladeira. Se você também marcou um não, você está com dificuldade. Não conhecer a geladeira é como se você não tivesse um aliado, porque para fazer um controle de temperatura é muito bom utilizar a geladeira em algumas fases do processo do nosso pão. Então fica aqui que a gente vai destrinchar tudo isso. Quando a gente toma consciência da nossa realidade, a gente consegue se organizar e também saber quais são os nossos erros. Ao saber quais são os nossos erros, errar se torna uma opção. A maior parte das pessoas não tem acesso ou não sabe todas as informações técnicas da farinha que está trabalhando. E olha, isso não é o que vai fazer totalmente a diferença, até mesmo no mundo profissional. A pessoa que faz o pão, ela tem que ter a sensibilidade para entender as características da farinha que ela está trabalhando. Não adianta ela ter vários dados numéricos se ela não sabe manualmente, visualmente, entender a farinha que ela está trabalhando. Então eu vou te mostrar um teste prático, pequeno e fácil de ser feito, com duas farinhas diferentes. A partir desse teste, eu recomendo que de hoje em diante você sempre faça isso e observe e compare as farinhas que você tem à sua disposição para trabalhar. Eu escolhi dois tipos de farinha para fazer esse teste. Uma forte francesa, que é a T45 da Bagatelle, e uma fraca de mercado, que é a rosa branca comum. O teste consiste em vocês misturarem 50 gramas de farinha com 30 gramas de água. Isso equivale a uma hidratação de 60%. A gente vai misturar bem até não ter farinha solta, que é o princípio básico da autólise. Então a gente mistura bem, deixa a farinha absorver sem forçar, faz uma bolinha. Dá para notar já que uma farinha absorve a água numa velocidade um pouco maior do que a outra. Isso já é uma coisa muito importante para verificar. Isso devido à qualidade de absorção e velocidade de absorção
da T45 em relação à rosa branca. Mas tanto uma quanto a outra vão absorver a água toda. Finalizando, faz a bolinha, não tem farinha solta, verifica a temperatura, deixando em 24, colocando num saco plástico e marcando, para não misturar as farinhas. No nosso caso, a gente faz a marcação de acordo com a farinha que a gente está testando. Vocês em casa vão fazer as marcações de vocês. 30 minutos depois, vou verificar a temperatura. É importante fazer sempre na mesma temperatura. Por quê? Porque a gente vai ter o mesmo tipo de resposta ao esticar a massa. Verifiquem como o véu da T45 já está completamente formado, mais difícil de se rasgar do que da rosa branca, bem frágil. Mas as duas têm extensibilidade e elasticidade. Lógico que de forma diferente. Mas a gente já repara a superioridade da T45 em relação à rosa branca. Fazemos novamente a bolinha, olha como é que as duas têm elasticidade e retornam. 4 horas depois, vou fazer o mesmo procedimento. E aí vai ficar bem claro como o tempo favoreceu a rosa branca. E esse é o princípio da autólise. Ele melhora o desempenho de uma farinha que não seria tão boa se a gente não fizesse a autólise. Mas a gente continua vendo que a outra tem um desempenho muito melhor. A elasticidade e extensibilidade melhoram também da rosa branca, e isso serve para vocês olharem e compararem. Fazendo esse teste, você mesmo consegue avaliar e tirar suas próprias conclusões. Não importa se a farinha é nacional ou se a farinha é importada. O que importa é você observar como a farinha se comporta no momento que você hidrata com o passar do tempo. Entendendo o nosso forno. O primeiro passo para começar a entender o nosso forno é não acreditar mais naquela marcação do botão com as temperaturas. De uma vez por todas, você precisa se libertar disso. Comprar um termômetro, colocar num cantinho do forno e verificar a real temperatura daquele forno. O maior índice de erros de todas as pessoas num forno doméstico é acreditar na temperatura daquele botão. Você precisa fazer seus testes após comprar esse termômetro e instalar. Verificar quanto tempo o seu forno demora para atingir o máximo de temperatura e qual é esse máximo. Quando você abre e fecha o forno, quanto tempo ele demora para voltar para aquela temperatura? E qual é a temperatura mínima de trabalho do seu forno? No final dessa aula, você tem um mini guia para você baixar e imprimir e preencher. E aí sim você vai ter um guia particular e individual do seu forno. E você não vai ter mais surpresas durante qualquer tipo de processo que você for fazer nele. Para conseguir fazer o controle da temperatura de forma ativa, você precisa ter um termômetro e também usar a geladeira. Como é que você vai fazer isso? Verificando a temperatura da sua massa, quando estiver muito quente ou muito frio, você vai fazer a opção de alternar em alguns momentos com essa massa dentro da geladeira. Dessa forma, se você não tiver ar-condicionado, não tem problema, você consegue trabalhar com uma geladeira e um termômetro. Outro fator muito importante nos pães de fermentação natural, no quesito temperatura, é que normalmente eles ficam dentro da geladeira fermentando. E a gente precisa saber essa temperatura. E o termômetro ajuda muito. Por quê? Você coloca seu pão lá na geladeira para fermentar e verifica a temperatura da sua massa, fazendo esse controle e sabendo quão fria está a sua geladeira. As bases para fazer um bom pão de fermentação natural em casa, sem perder o controle, tendo um bom resultado final, é você ter consciência da sua realidade, saber a qualidade da sua farinha, entender a relação da temperatura no processo e conhecer muito bem seu forno. Além disso, a gente precisa ter o fermento natural e isso a gente vai aprender a fazer na próxima aula e também vamos aprender a utilizar ele no nosso pão.
Esse universo de pães de fermentação natural tem muitos estilos de pães e várias pessoas desejam aprender os mais variados estilos de pães de fermentação natural caseira. E para essas pessoas que desejam saber detalhes sobre esses outros pães, mais adiante eu vou detalhar o meu treinamento online. Mas por hora, você precisa ficar focado em aprender a fazer seu fermento natural do zero e como você vai utilizar ele para fazer o seu pão. Ou melhorar os seus resultados se você já faz seu pão. A aula que vem vai ser um divisor de águas, porque a gente vai fazer o fermento natural do zero e vai fazer o nosso pão. Deixa aqui seu comentário do que você está achando da Semana do Pão, quais são suas expectativas para a próxima aula. Se você ainda não trouxe um amigo, traz um amigo, porque você vai ter mais uma companhia para fazer o fermento e para fazer os pães. É uma companhia para ajudar você e aí vocês podem dividir várias fases do aprendizado. Eu espero você na próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José, de Rio Branco, no Acre, e vim falar um pouco por que eu sou um membro Panifixe. Eu tenho interesse pelo pão de levain já tem alguns anos, fiz o meu primeiro fermento em 2014 e desde lá eu venho alimentando ele periodicamente e tentando desenvolver e fazer os pães que a gente consome em casa. Tá? Nesse período fui adquirindo muitos livros, né, e lendo, tentando compreender e aprendendo sobre o livro, mas faltava muito com quem dialogar, né? E principalmente de conseguir compreender e dar consciência para aqueles conhecimentos aplicados à minha realidade. Foi aí que eu me deparei pela rede social com a página da Nanda e decidi então conhecer um pouco mais o curso, né? Fui acompanhando os relatos de ex-alunos da Nanda e decidi confiar no curso. Me matriculei nessa turma agora do início de 2019, e bastou alguns módulos. Na verdade, o primeiro módulo eu já senti uma diferença imensa, né? E aí eu comecei a me tocar, obviamente, que não dá para a gente ficar seguindo muitas informações, principalmente para quem não é profissional, né? Não adianta você ter um monte de livro, você vai lendo, cada um tem um método, uma técnica, e você acompanha alguém por aqui. E aí foi quando, seguindo o Panifixe, tem essa diferença. Né, você tem um método, você tem um conhecimento que ele vai sendo dialogado e progressivo. Minha última conquista do Panifixe foi justamente conseguir acertar e domar essa fera que vocês estão vendo aqui atrás. Né? O maior investimento que eu fiz no meu hobby com o pão foi comprar esse forno, e eu apanhei muito para conseguir acertar o forno. Tá? E foi numa dessas aulas sobre forno que a Nanda trabalha muito bem e ela mostra as dicas, as técnicas de como a gente precisa conhecer o que a gente tem em casa. Eu tenho esse forno, mas tenho um forno doméstico em casa e etc, as panelas. Então, se você não tem noção, consciência da farinha que você usa, e necessariamente não precisa ser uma farinha importada, mas a farinha que você tem à mão, como tirar o melhor dessa farinha, como tirar o melhor do seu forno e de cada processo, com certeza isso faz muita diferença para quem tem como hobby, né? Para quem tem isso inclusive como uma terapia, tá? E gosta de partilhar, receber amigos. Oi Nanda, oi Rodrigo, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu queria agradecê-los imensamente pelo curso, foi muito bacana estar esses meses com vocês, eu aprendi muita coisa com a Nanda, e o Rodrigo transmitindo pra gente, né? O que eu mais gostei na Nanda, bom, foram várias coisas, mas uma delas é porque ela compartilha realmente conhecimento. Ela é uma pessoa que tem um imenso conhecimento em pães e ela mostra pra gente o passo a passo, o que é muito difícil, outras pessoas não fazem a mesma coisa. Eu já fiz vários cursos de pães, eu moro em São Paulo e tenho oportunidade realmente de fazer cursos presenciais, enfim, muita coisa interessante, mas nenhum curso foi tão completo e tão legal como o seu, Nanda. E com tantas informações úteis, verdadeiras e realmente pontuando o que estava acontecendo em cada etapa, onde a gente errava. Você me deu dicas preciosas e serei eternamente grata a você. Muito obrigada, duplinha.